Após a prece, nós daremos início ao estudo da noite, dando continuidade ao Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7. Nós temos aqui na entrada alguns exemplares do Evangelho. Quem tiver interesse em nos acompanhar na leitura, podem ficar à vontade. Capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito. Item 13, Missão do homem inteligente na terra. Não vos orgulheis do que sabeis, porque esse saber tem limites bem estreitos no mundo em que habitais. Mas suponho que sejais uma dessas sumidades inteligentes desse globo e não tendes nenhum direito para isso, disso vos envaidecerdes. Se Deus, em seus desígnios, vos fez nascer num meio onde pudestes desenvolver a vossa inteligência, é que Ele quer que dela useis para o bem de todos, porque é uma missão que vos dá, colocando em vossas mãos um instrumento com a ajuda da qual podeis desenvolver, a vosso turno, as inteligências retardatárias e as conduzir a Deus. A natureza do instrumento não indica o uso que dele se deve fazer? A enxada que o jardineiro coloca entre as mãos de seu operário não lhe mostra o que ele deve cavar? E que direis se esse operário, ao invés de trabalhar, levantasse a enxada para com ela atingir seu patrão? Diríeis que é horrível, levantar-se e que ele merece ser expulso. Pois bem, não ocorre o mesmo com aquele que se serve da sua inteligência para destruir seu Senhor, para destruir a ideia de Deus e da providência entre seus irmãos? Não ergue contra seu Senhor a enxada que lhe foi dada para roçar o terreno? Tem ele o direito ao salário prometido e não merece, ao contrário, ser expulso do jardim? E o será, não duvideis disso, e arrastará existências miseráveis e cheias de humilhações, até que se curve diante daquele a quem tudo deve. A inteligência é rica de méritos para o futuro, mas com a condição de ser bem empregada. Se todos os homens dotados se servissem dela, seguindo os desígnios de Deus, a tarefa dos espíritos seria fácil para fazer a humanidade avançar. Infelizmente, muitos fazem dela um instrumento de orgulho e de perdição para si mesmos. O homem abusa da inteligência como de todas as outras faculdades, e, entretanto, não lhe faltam lições para adverti-lo de que uma poderosa mão pode lhe retirar aquilo que ela mesma lhe deu. Ferdinando, um espírito protetor, em Bordeaux, 1862. E conosco que hoje, para facilitar, nos auxiliar também na reflexão do nosso estudo, nossa querida amiga Gisele Leutério, a vocês aqui presentes, aos que nos acompanham pelas redes sociais, desejo bons estudos, boas reflexões. Boa noite a todos, boa noite aos internautas. A gente está estudando, né, o Evangelho. Nós estamos concluindo hoje o capítulo 7, que é uma das bem-aventuranças. E eu já estive aqui, né, mês passado, a gente estava ainda nesse capítulo, que é bem-aventurados os pobres de espírito. Como eu sempre falo, né, as bem-aventuranças, todos nós conhecemos, são os ensinamentos, os balizamentos que Jesus faz no monte, né, o sermão do monte, o sermão da montanha, em que ele fala de duas situações, a condição e o resultado. Então, ele vai sempre começar, bem-aventurados, são os felizes, e aí ele vai falar os mansos, os humildes, os puros de coração, os pobres de espírito, e, em contrapartida, vai ter um resultado. Essa bem-aventurança que a gente está concluindo hoje, nesse capítulo, bem-aventurados os pobres de espírito, porque herdarão o reino dos céus. Então, todo o estudo que a gente fez ao longo do mês, né, nesse capítulo, foi falando exatamente da humildade, da possibilidade de todos nós, simples e ignorantes, conseguirmos atingir o reino dos céus através do processo evolutivo. E as bem-aventuranças que fala dos pobres de espírito, fala exatamente
desse caráter da humildade, para que, contrapondo o orgulho, a gente consiga de fato aprender, crescer e evoluir. E o texto, de forma muito inteligente, porque o livro ele é muito didático, ele vai terminar exatamente no item 13, falando da inteligência. E aí a gente pensa, pobres de espírito, a gente sempre pensa, tem a ver pobres de espírito com inteligência? Se a gente está falando de humildade, de ignorância? Mas aí o texto nos traz que muitos de nós já atingimos um nível de inteligência compatível com o processo evolutivo que nós atingimos ao longo de diversas e diferentes reencarnações, que uma parte da humanidade já conseguiu um nível de inteligência suficiente para transformar o mundo em que vive. E aí ele coloca no texto claramente o uso da inteligência para o bem de todos. Mas quando a gente começa a primeira partezinha do capítulo, ele fala o seguinte: os homens de saber e de espírito, no entender do mundo, formam geralmente tão alto conceito de si próprios e de sua superioridade, que consideram as coisas divinas como indignas de lhe merecer a atenção. E aí ele fala dos riscos das pessoas inteligentes caírem no orgulho, na prepotência do saber, na prepotência da verdade. Eu sou bom, eu sei de tudo, eu conheço profundamente alguns temas, isso me enche de mérito, isso me enche de orgulho e me afasta dos preceitos da nossa evolução, que é a humildade, caridade, solidariedade, bem comum de todos. E muitos, ao longo da história da humanidade, a gente vai ver que muitos que foram dotados de muita inteligência se afastaram de Deus. Muitos se tornando, inclusive, tão materialistas que são ateus, que não acreditam absolutamente nada além da matéria, da ciência e de tudo aquilo que o intelecto pode raciocinar, resolver, interpretar, ponto final. E aí afasta completamente, do propósito que é a missão, e muitas vezes prova de ser tão inteligente. Para a gente discorrer sobre esse tema, a gente vai lá no Livro dos Espíritos, para a gente poder entender o que seria esse contínuo de aquisições de intelecto, de inteligência, que faz com que nós, num determinado momento da humanidade, hoje, que a gente tenha tão alta intelectualidade e ainda não temos paridade entre intelectualidade e moralidade. O ser humano evoluiu muito do ponto de vista da intelectualidade. Nunca na história da humanidade nós fomos tão inteligentes como agora. Se a gente olhar a tecnologia, as invenções, as 1000 possibilidades tecnológicas que a gente tem hoje, tudo que a gente tem descoberto da matéria, da ciência, da tecnologia, nós avançamos muito em intelecto, mas nós ainda não conseguimos atingir a mesma moralidade. Aí está o perigo. Porque muitos que são extremamente inteligentes não têm moral para lidar com essa capacidade tão divina que é o saber. E aí a gente vai lá no Livro dos Espíritos, que pergunta para a gente. Vamos lá começar por algumas. O progresso... Não, vou começar por a de trás aqui, que é melhor. Vamos lá, são vários capítulos que a gente vai pegar. Por que não outorga? 803. Perante Deus, são iguais todos os homens? Sim, todos tendem para o mesmo fim, e Deus fez suas leis para todos.
Dizeis frequentemente, o sol, luz para todos, e enunciais assim uma verdade maior e mais geral do que pensais. Todos nós nascemos simples e ignorantes, iguais, e a depender do nosso livre-arbítrio é que a gente vai galgando, a partir das nossas opções, a partir das nossas escolhas, a gente vai conseguindo níveis evolutivos maiores. Todos nós nascemos simples e ignorantes, iguais perante Deus, e todos convidados ao mesmo processo evolutivo. Sede, pois, perfeitos como o Pai Celestial. É um convite a todos. E a partir das nossas escolhas, a partir do nosso livre-arbítrio, a gente vai caminhando cada um no seu ritmo. Dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus? Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. A cada um deu determinada missão, com o fim de esclarecê-los e de fazer enxergar progressivamente a perfeição. Todos nós somos fadados à perfeição. Todos nós podemos atingi-la. Pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si. Nessa perfeição é que eles encontram a pura e eterna felicidade. É um convite a nos conhecer, ele faz esse convite para aproximarmos de nós, para que a gente tome, a partir da lei da liberdade, todas as decisões, opções, escolhas que nos façam compatível com esse processo evolutivo rumo à perfeição. Pergunta 137. Os espíritos são criados iguais quanto a faculdades intelectuais, que é o nosso tema da noite? São criados iguais. Porém, não sabendo de onde vêm, precisa que o livre-arbítrio siga seu curso. Eles progridem mais ou menos rapidamente em inteligência, como em moralidade. Então, todos nós, simples e ignorantes, todos nós iguais ao nascimento, mas a cada um de acordo com suas obras, a cada um de acordo com as suas escolhas, a cada um de acordo com a utilização dos dons que nós temos neste momento, nessa atual encarnação. E por fim, no capítulo da Lei do Progresso, a gente tem a pergunta 780. O progresso moral acompanha o progresso intelectual? Decorre deste, mas nem sempre o segue imediatamente. Como pode o progresso intelectual alavancar o processo moral, fazendo compreensíveis o bem e o mal? O homem, desde então, pode escolher. Então, o próprio Livro dos Espíritos traz para a gente, quando a gente fala da questão dos pobres de espírito, a gente vai ver que todos nós, simples e ignorantes, fomos fadados, convidados a um processo evolutivo e, através da misericórdia divina, nos é dada inúmeras possibilidades reencarnatórias para que a gente faça boas escolhas. E, através dessas boas escolhas, a gente consiga desenvolver a nossa inteligência e a nossa moral. Como é que a gente desenvolve a nossa inteligência? Pelo pensamento. E é exatamente o que a gente sempre fala, o Evangelho fala, orai e vigiai. Nós precisamos alimentar nossos pensamentos de coisas que sejam coisas do alto, de qualidade, boas informações, para que a gente, com bons pensamentos, a gente passa a conhecer o que é bom, do que é ruim, o que é justo, do que é injusto, para que a gente possa fazer escolhas. Enquanto nós estamos na ignorância, nós não conseguimos fazer boas escolhas. A gente pode fazer escolhas errôneas, mas porque a gente não sabe.
Mas quando Jesus fala, muito será cobrado daquele que muito foi dado, porque ele já tem condições de fazer boas escolhas. E por que não o faz? E o texto nos traz, então, a responsabilidade dos homens inteligentes na humanidade. Quando a gente pensa no intelecto, e é uma situação muito complicada, porque grande parte das pessoas altamente intelectualizadas, altamente inteligentes, são pessoas que podem cair no equívoco da arrogância, do orgulho, do dono da verdade, do autoritarismo. E ele não consegue utilizar dessa ferramenta, que é a inteligência, em prol do bem da humanidade. Quando a gente fala da intelectualidade, né, a gente vai ver a questão da inteligência. O texto nos coloca um exemplo muito peculiar e bem claro, uma metáfora bem clara, que o texto fala: um jardineiro entrega uma enxada para o seu auxiliar para que ele cave a terra, are a terra. Ele deu um instrumento de trabalho para que o ajudante arasse a terra. Arar a terra para quê? Para semeadura, para semear. E aí, o que o ajudante faz? Ele usa a enxada para ferir o seu senhor, para ferir o jardineiro que o entregou a enxada. E o texto faz essa analogia que o homem que recebe o dom da inteligência, que seria a enxada, que serviria para arar a terra, para semeadura, para que outras pessoas pudessem aprender, ele se levanta contra Deus e se coloca no lugar de tão onipotência que muitos deles negam a presença de Deus, sendo ateus, negando a religiosidade, negando a espiritualidade. Quem é da qualquer área, todo mundo aqui já deve ter ouvido essa palavra, a gente participa muito de seminários. Todo mundo já viu seminário. Seminário de tecnologia, seminário de medicina, a gente vai em seminários. Quando a gente vai em seminário, o que é seminário? Vem da palavra seminarium, que é cultivar, é um viveiro de plantas. Então, quando juntam cientistas e participam de um seminário, eles estão semeando ideias. Eles estão arando a terra, cultivando a terra, para que aquela semeadura possa frutificar. Olha que legal dessa metáfora, né? É óbvio que não é tão, né? A gente fica achando que é, mas é tudo muito bem pensado na doutrina. Quando Ferdinando, que é esse espírito protetor, faz essa mensagem e que ele compara a aragem da terra com a inteligência, isso é fantástico, porque é isso. O dom da inteligência nada mais serve para semear, para preparar a terra para que outras pessoas que não têm o mesmo nível de inteligência possam atingi-la, possam alcançá-la, possam aprendê-la. Então, todas as vezes que nós formos convidados a um seminário, pensem, é um cultivo de ideias. É uma forma que a gente tem de semeadura para que essas ideias possam propagar e fazer o bem para a humanidade. E o texto 13, ele cobre exatamente isso, né? Aquele que é dotado de inteligência, aquele que é dotado de um raciocínio bem, né? Um bom raciocínio, que ele consiga utilizar em função da humanidade, em prol da humanidade. Mas aquilo que eu falei anteriormente, nem sempre nós temos paridade, igualdade entre o desenvolvimento intelectual e o desenvolvimento moral. Muitas vezes nós temos uma pessoa muito simples do ponto de vista do intelecto,
que não sabe muitas coisas do mundo, que não foi à faculdade, que fez só o primário, por exemplo, uma pessoa da zona rural, e que tem a moral lá em cima. E o intelecto não corresponde, mas o que é mais importante? O desenvolvimento moral ou o desenvolvimento intelectual? É óbvio que à medida que a humanidade vai caminhando, espera-se que o intelecto seja propagado para todos. Mas engana-se quem acha que é o inteligente, o dotado de conhecimento científico que tem moral. Não é verdade, né? A gente vai ver que existe uma diferença muito grande em relação a isso. O que acontece com esse poder que o intelecto dá a essas pessoas aqui no planeta Terra? A gente sabe que do ponto de vista do plano espiritual, nem todo aquele que teve o poder intelectual aqui, que teve uma ascensão, que teve uma visibilidade grande nas mídias, por exemplo, que teve um poder, o orgulho, todo o mérito, ganhou um prêmio Nobel, né, da física, da química. A gente sabe que no plano espiritual isso não vai corresponder, né? A gente sabe que lá o filtro é outro. Tudo bem, você ganhou um prêmio Nobel, mas foi um prêmio que semeou sabedoria, semeou conhecimento para a humanidade? Foi um bem que impactou na qualidade de vida das pessoas? Ou foi um bem que destruiu, que causou mazelas, como, por exemplo, a gente tem ao longo da história inúmeros exemplos de situações em que o intelecto humano foi utilizado para o mal, diversas vezes, né? Nós temos o desenvolvimento das bombas atômicas, o desenvolvimento dos armamentos, né? A gente tem uma série de... Ao longo da história da humanidade, a gente vai ver que essa inteligência humana, ela foi utilizada, sim, para o mal, para causar guerras, para causar injustiças, né? A gente tem uma história muito triste da humanidade, quando a gente fala da época de Hitler, né? Que a gente teve um movimento que chamava eugenia, que era que ele queria uma raça pura, uma raça ariana, né? Mas não foi um movimento só da Alemanha. Os Estados Unidos teve isso, na época Grã-Bretanha, a Alemanha, que era o quê? Nós precisamos eliminar todos aqueles que são indesejáveis. Quem era indesejável? Pobre, bêbado, deficientes de toda ordem, alcoólatras, drogaditos. Essas pessoas não poderiam mais procriar. E elas foram, então, esterilizadas em massa. Quem fez isso? Cientistas, médicos, pessoas que tinham o intelecto para poder discutir um processo de eugenia e de acabar com aqueles que não seriam desejáveis. Isso foi tão grave que culminou com o extermínio de 6 milhões de judeus. Porque judeus não eram uma raça pura e eles teriam que ser exterminados para que eles não se procriassem mais. Quem ajudou todo o movimento de Hitler, o movimento eugênico? Os principais geneticistas da época, os principais cientistas da época. Então, o que eles fizeram? Eles usaram o intelecto, eles usaram a capacidade de saber, de raciocínio da ciência em prol de um extermínio de 6 milhões de pessoas. Eles eram inteligentes? Demais. Tinha moral? A gente pode falar de uma paridade entre o intelecto desse povo e a moral? E o que faz um cientista, um geneticista, achar que ele tem poder? O orgulho, inflar o ego de achar que eu sei, eu posso, eu consigo, eu sou,
né? Eu sou o cientista de ponta e eu posso fazer o que eu quiser. Então, ao longo da história, a inteligência foi utilizada muitas e muitas vezes para o mal. A gente ainda tem isso? Com certeza, né? Quando a gente fala hoje, por exemplo, né? A gente tem a ciência, os cientistas e as pessoas mais inteligentes do ponto de vista tecnológico, muitos deles estão fazendo o quê? Hackers, são aqueles que disseminam fake news, que entram nos sistemas. Para você ser hacker, para você entrar nos sistemas, você tem que ser muito inteligente. Esses golpes todos os dias acontecem com todo mundo aqui. Inteligência. Quem é que consegue, né, clonar um site oficial do governo? Quem é que consegue entrar em dados? Gente inteligente. Eu, por exemplo, que não sei nada de tecnologia, mal eu sei usar um computador. Quanto mais entender a lógica tecnológica por trás de todos esses dados. O que essas pessoas estão fazendo? Usando do seu potencial, da sua inteligência, para causar essa insegurança em que a gente vive hoje, né? Eu não sei se é real, se não é real, se a notícia que está passando ali é real ou não é, se eu posso confiar num site para fazer uma transação. Por quê? Porque existem mentes brilhantes, perigosas. Mentes brilhantes causando mal para o nosso dia a dia. Quer ver outro exemplo? Nós temos uma série de químicos, pessoas altamente inteligentes em química, produzindo drogas sintéticas. Muitas dessas drogas que os jovens da atualidade estão usando não existiam. Elas estão criadas em laboratório. Laboratórios que deveriam ser utilizados para desenvolver medicamentos, tecnologias saudáveis, estão sendo utilizadas para a produção de drogas. E drogas altamente graves, complicadas, levando jovens a óbito e vícios muito rápido. Está aí o êxtase, né? Um monte que agora está sendo produzido. Por quem? Tenho certeza que uma pessoa limitada em química, tem certeza que não vai conseguir fazer. Quem faz droga sintética? Quem é muito inteligente em química. O que ele está fazendo? Ele está usando o dom da inteligência para gerar sofrimento, para gerar dor. Fugindo completamente do propósito de arar a terra, de semear a terra, de levar conhecimento para o maior número de pessoas. Obviamente, a gente também não pode falar só do mal, né, gente? Nós sabemos que muitos e muitas pessoas utilizam a sua inteligência em prol da humanidade. O Brasil tem muitos exemplos, né? Quando a gente vê o projeto Genoma, tem um grupo muito bom de São Paulo, a Suzane, o pessoal que desmembrou o DNA, que descobriu a quantidade de neurônios que a gente tem. São cientistas altamente qualificados que estão se debruçando dia a dia. Alguns cientistas ficam, não tem Natal, não tem Ano Novo, não tem nada, porque eles estão dentro de laboratório, e se não for, a amostra perde. Estão entrando, né, assim, estão dedicando a sua vida. Tem cientistas do UFMG que estão há anos desenvolvendo medicamentos, desenvolvendo tecnologias, ensinando em prol de uma semeadura de uma vida melhor para a humanidade. Como o ser humano, cada um a seu modo, no processo evolutivo, obviamente a gente vai ter cientistas para o bem e cientistas para o mal. Como nós ainda estamos no mundo de provas e expiações, a gente tem muito intelecto sendo usado para o mal. Mas eu sou otimista e eu acho que nós temos muito mais inteligentes para o bem do que inteligentes para o mal.
Hoje, a gente vive uma era de muita tecnologia. Tudo isso pensado por mentes brilhantes, que nos auxiliam. Hoje a gente tem um mundo na mão, no celular. Quem fez isso? Alguém muito inteligente, em prol da humanidade. Né? Quando a gente pensa em tecnologia de medicina, em tecnologia de medicação, em tecnologia para a qualidade de vida, tudo isso advém de mentes brilhantes. Hoje, a gente tem um negócio que chama bioética, né? Que os cientistas têm que respeitar eticamente o ser humano, coisas que nós não tínhamos antes. Então, nós estamos avançando, nós estamos caminhando, mas, óbvio, cada um no seu ritmo, cada um dentro do seu processo evolutivo. Então, esse capítulo todo, nós estamos encerrando ele hoje, né? É um capítulo que nos convida à humildade, o tempo todo. Quando ele nos compara às crianças, que a gente se compare às crianças, porque delas é o reino dos céus, que a gente se compare à pureza da criança, que a gente compreenda que é a partir do lugar da humildade que eu consigo me elevar, que é quando eu me coloco no último lugar que eu vou ser convidado a chegar à frente. São várias passagens ao longo desse capítulo 7 que nos convida, de fato, ao crescimento, à aprendizagem e à semeadura. É um convite que, a partir do seu conhecimento, do seu entendimento, você entenda que você tem um compromisso social com isso que você sabe. A gente não pode guardar o nosso conhecimento só para a gente. A gente tem que semeá-lo, a gente tem que arar, a gente tem que ser essa enxada que vai arando, 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 para que a semeadura do conhecimento possa produzir novos frutos. E esses novos frutos produzindo mais sementes, é assim que a coisa vai caminhando, e é assim que o intelecto vai crescendo, e a gente vai por empatia, por fraternidade, por compaixão, por todas as questões das virtudes que a gente vai alcançando, a gente vai subindo também moralmente. Quando eu falo das bem-aventuranças, eu sempre falo isso, né, que Gandhi fala: para com tudo, apaga todo o evangelho, mas mantém a bem-aventurança, a gente já tem o quê? A gente já tem um rumo para seguir. Bem-aventuranças nada mais são do que felizes aqueles que conseguem virtudes, que é a humildade, a mansidão, a compaixão, a pureza de espírito, né? Elas vão subindo de nível cada vez mais complexas, mas todas elas buscando a aquisição de virtudes. É um convite que a gente faça a tão difícil reforma íntima, transformação íntima. E o capítulo ele é muito claro que a partir do momento que nós temos o conhecimento, nós temos a escolha. A gente pode escolher o tempo todo, o dia todo você pode escolher. Ser bom ou ser ruim, ser justo ou ser injusto, ser paciente, ser impaciente, ser tolerante ou intolerante. O tempo todo a gente está fazendo escolhas. E a gente está fazendo escolhas porque nós já temos o conhecimento prévio para que a gente possa escolher. Então, quando o texto nos fala da intelectualidade, ele fala: nós já conhecemos. E nós já conhecemos de fato, né? Hoje, no atual momento que nós nos encontramos, na humanidade, nós já sabemos muito, muito. São poucos aqueles ignorantes do que é certo a fazer. Nós já sabemos o que é certo a fazer. Todo mundo aqui está claro, a gente tem clareza do que é para ser feito. Todo mundo sabe o que é para ser feito. Por que a gente não faz? Muitas vezes porque nós estamos na zona de conforto e a gente não quer mudar. Mas quando a gente toma conhecimento do que é certo e errado, a gente começa a ter consciência dos nossos atos. Eu estava no Maria de Nazaré II, eu estava brincando com uma amiga lá do nosso grupo de estudo. Eu falei: gente, eu tenho brigado muito comigo, né? Porque você se olha no espelho e você está dirigindo, você fala assim: mas
de novo, né? De novo. Aí você fica, mas não é possível, que você sabe que isso não é para ser feito e você está fazendo de novo, né? A gente se cobrando o tempo todo, mas de novo, Gisele, por que você fez isso de novo? Não é bom. Isso é fantástico, porque é você tomando consciência do que é certo e errado, inteligência. E olha, eu sou inteligente, eu sei que está errado, eu sei que é certo, e por que eu continuo fazendo errado? E todos nós erramos diariamente. Todos nós. Nós ainda estamos em processo de aprendizado. Mas a partir do momento que a gente conhece, reconhece, raciocina em cima dos nossos atos, nós podemos fazer melhores escolhas. E o bom da história é que nós temos uma misericórdia divina fantástica que nos fala no seu ritmo, no seu tempo. Vai e volta, quantas vezes for necessária para você aprender. Mas não vamos ficar esperando, que a gente tome consciência agora do nosso poder intelectual, que a gente tome conhecimento agora de todas as mazelas que ainda a gente carrega conosco, dos erros que a gente comete cotidianamente e que a gente se vigie. Vigie. É vigiando os nossos pensamentos que a gente vai conseguir falar coisas boas e fazer bons atos e ações. Que Deus nos ilumine nesse processo, que não é fácil, mas que a gente utilize de todo o potencial intelectual para que a gente consiga crescer moralmente. E que a gente seja de fato, né, pobres de espírito, para que a gente consiga alcançar o reino dos céus. Muito obrigada, gente.